A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que essa palavra, que essa aula os encontre bem, assim como toda a família, na certeza de que Deus está sempre agindo em nosso favor. Amados irmãos, conforme o cronograma, hoje estamos na nossa aula de número 6 do livro, que traz por título Aspectos da Liderança. Então, só lembrando os irmãos que temos aí mais duas aulas, a aula 7, que será a nossa próxima, o presbítero e a ética cristã, e posteriormente a aula 8 para finalizar o nosso módulo Ministério do Presbítero. Então, amados, hoje trataremos sobre esses aspectos da liderança. Então, como objetivos de aprendizagem, o nosso livro base traz conhecer os tipos de liderança formais e informais e também compreender as habilidades de relacionamentos dos líderes. Amados, o que é ou o que vem a ser um líder? Então, um líder é aquela pessoa que agrega por suas qualidades outras pessoas. Então, ele tem a facilidade de comunicar, de expor suas ideias e faz com que os seus liderados, as pessoas que estão à sua volta, entrem todos no seu projeto, naquela causa que ele está defendendo e naquele objetivo que ele determinou. A nossa lição de hoje, lição ou aula de número 6, ela trata de 3 tipos de liderança. As lideranças formais, as informais e também de opinião. Então abordaremos esses três aspectos da liderança, formal, informal e de opinião, e também a liderança eclesiástica, que se relaciona à função do presbítero. Então, o que vem a ser um líder formal? Então, o nosso texto traz que a liderança formal se diz a respeito a um título, né? Um título importante, como por exemplo, um juiz, um professor, um mestre, um pastor, um sacerdote, podem possuir esses títulos ou posições. Então, como esses essas mencionadas figuras ou pessoas aqui, esses líderes formais, podem chegar a essa posição? Então, pelo que são na prática ou porque foram escolhidos para o cargo. Na metade do nosso parágrafo da liderança formal diz assim: talvez a diferença fundamental entre um líder que está exercendo uma liderança formal por estar em um posto de autoridade sobre os outros é que se espera dele a devida e direta influência na forma do exercício de sua função de líder. Então é aquela pessoa que, como o próprio nome já diz, foi formalizado, ou seja, colocado naquela posição ou posto de líder. Espera-se dele que as suas atitudes, que os seus objetivos e que as suas metas condizam com, ou que sejam condizentes com a sua posição, ou seja, é uma liderança que é reconhecida por todos e que ele foi colocado naquela posição por alguém ou pela sua formação também. E o que seria um líder informal? Então, olha só, pessoas sem um título ou ofício que exercem assim mesmo liderança sobre outros. E aí ele cita um exemplo aqui: o melhor amigo de um presidente ou aquele melhor amigo de um pastor, e que ele é sempre consultado pelo aquele seu amigo que está naquela função ou naquela liderança formal, quando por ocasião de alguma decisão importante. Fala aqui também daquele orador influente que consegue reunir pessoas em favor de qualquer causa que apoie. Partindo aqui para o nosso tópico C, líderes de opinião. E ele traz a seguinte definição para esse líder de opinião: pessoas que não exercem poder, ou seja, ele não é um líder formal, assim como ele não é um líder informal, porém, eles são procurados pelo povo para opinar em matérias de seu
conhecimento. E aí ele cita exemplo aqui, por exemplo, de um bom fazendeiro, então, que é consultado sobre questões agrárias, então pela sua experiência de longo tempo ali fazendo aquilo, se dedicando àquele seu ofício, como esse fazendeiro que ele traz o exemplo aqui, ele é sempre consultado em questões relativas àquilo que ele faz, àquilo que ele vivencia, que é o caso de sua experiência ali na fazenda, talvez no cultivo de algum grão, do trato com aquela lavoura, ou no cuidado com os animais. Então é uma referência que é sempre consultada quando se diz respeito àquele assunto. E ele traz aqui também um outro exemplo, que para nós homens é bem comum, né? Quando você vai adquirir ou comprar um carro, então quando eu não tenho conhecimento profundo de mecânica, o que eu faço? Eu chamo o meu amigo, alguém que eu conheço, um mecânico da minha confiança, para opinar em relação àquele veículo que eu estou prestes a adquirir. Então esse é o que ele chama aqui de líder de opinião, ou seja, é aquela autoridade no assunto, né, que ele tem um profundo conhecimento naquilo que ele faz, naquele ofício, e que sempre pessoas o procuram para o auxiliar nessas determinadas ocasiões. E aí ele finaliza a lição, ou seja, ele trata aqui, por fim, da liderança eclesiástica, ou seja, uma vez chamado pelo Espírito Santo, está até foi assunto da nossa aula de número 3 aqui, que traz por título o chamado e a ordenação de presbítero, que ele cita o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e 28. Então olha só, tenham cuidado consigo próprio e com todo o rebanho para o qual o Espírito Santo os chamou como bispos. Então, uma vez chamados pelo Espírito Santo para essa função de bispo, função de presbítero, ou seja, para uma função de liderança, quais são as minhas qualidades? Quais são os aspectos da minha liderança eclesiástica, melhor dizendo, que precisam transparecer? Então, olha só, na nossa página 52, o último parágrafo, irmãos, e é bom sempre os irmãos assistirem a essa videoaula de posse do nosso livro base, que facilitará esse acompanhamento e o entendimento também da aula. Então, olha só, o último parágrafo da página 52. O líder eclesiástico está na relação daqueles que influenciam a maioria das pessoas, através de sua autoridade, outorgada por quem? Por Deus. Atos 20. Ao lidar com pessoas de diversos níveis culturais e de origens diferentes, o ministro terá pela frente, em alguns momentos, certas dificuldades para não subestimar seus liderados. Então aqui, irmãos, ele vai tratar agora, a partir de agora, de fatores inerentes à liderança do presbítero, que em muitos casos está até com a função de pastor à frente de uma determinada congregação. E ele fala das dificuldades que iremos enfrentar. Por quê? Tratamos com pessoas e pessoas são diferentes, cada qual com a sua especificidade, com a sua individualidade, com a sua personalidade. Então, nós como líderes ali naquela congregação na qual pastoreamos ou servimos, quais são as características e quais são os desafios, melhor dizendo, o que se espera de nós nessa função de líder eclesiástico. Então, olha só, página 53. Habilidade para relacionar bem com as pessoas. Então, ele traz aqui, vai tratar de 4. Então, o líder eclesiástico precisa saber dirigir, disciplinar, recompensar, respeitar, ordenar, transigir. O que é transigir, professor? Conciliar, chegar a um acordo, ou seja, fazer aquela ponte, intermediar algum conflito ali na congregação, resolver algumas questões complicadas, ou seja, servir de ponte para resolver os conflitos. Então, um dos aspectos da liderança eclesiástica. Aí ele cita:
Em primeiro lugar, os líderes da igreja precisam desenvolver habilidades para se relacionar com pessoas por causa da maneira ímpar pela qual eles lideram. Ou seja, o presbítero ou o pastor que está na sua função também, ele tem as suas próprias características. Então, como um líder naquela determinada congregação, com a sua particularidade, ou seja, eu, a partir de um momento que estou exercendo ali o presbitério ou o pastoreio na minha congregação, eu tenho as minhas características próprias. E com as minhas características, como que eu posso servir também de líder e demonstrar e exercer essa liderança ali na congregação na qual eu sirvo? Aí ele cita, em segundo lugar, os líderes da igreja precisam desenvolver as habilidades de liderança, porque é bíblico, olha só, é bíblico buscar o melhor método para atingir o quê? Alvos espirituais. Agora, amados, eu convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 16. Olha só. E ele mesmo quem? O nosso bom Deus, deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo, olha só, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Estão vendo só, irmãos? Um processo. E ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade, em amor, em outras versões vai falar em caridade, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, que é Cristo. Finalizando o verso 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Amados, então esse texto dessa carta de Paulo aos Efésios, além de nos trazer os padrões universais de toda a liderança, né, que Deus estabeleceu para a sua igreja, ele faz a descrição dos firmes propósitos, né, definidos e mensuráveis que ele propôs para serem alcançados por todos aqueles que foram chamados para a obra, para o ministério. Então, amados, o autor Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósitos, baseado nesse texto que acabamos de ler, ele traz uma série de propósitos, né, da liderança eclesiástica que podemos sintetizar aqui dessa leitura. Eu quero trazer aqui para os irmãos agora. Primeiro deles, celebrar a Deus, ministrar ao próximo, ensinar obediência, batizar, fazer discípulos. Amados, então as qualificações do exercício da liderança eclesiástica, né? Então, eu queria trazer para os irmãos aqui, baseado também nesse autor, 10 pontos que ele coloca, com base nesse texto de Efésios capítulo 4, 10 pontos ou qualificações do exercício da liderança do presbítero ou da liderança eclesiástica. Então, o primeiro deles, convicção. Então, convicção é você acreditar naquilo que prega, naquilo que fala. No nosso caso, na palavra do nosso bom Deus. O segundo ponto, ou segunda qualificação do exercício da liderança,
eclesiástica, caráter. Terceiro, poder de agregação, ou seja, de trazer os liderados para junto de si, ou seja, para junto de nós enquanto na nossa função eclesiástica. E também o que já demonstra o poder de articulação, ou seja, de mostrar às pessoas o meu plano e de colocá-las participantes daquele projeto. Clareza de propósitos. Então, os nossos propósitos, as nossas metas e os nossos objetivos enquanto líder na nossa igreja devem ser claros. Então, todos devem ver esse projeto, o início, o meio, o fim, ou seja, onde queremos chegar. Continuando, visão de coletividade. Então, é muito importante, é fundamental conhecer os nossos liderados, conhecer o irmão que me ajuda, que me auxilia ali na igreja na qual eu pastoreio, na qual eu sou presbítero. Então, conheça os seus liderados, visão de coletividade. Continuando, capacidade de ser igual. Amados, quantos e quantos têm pecado nesse ponto, ou seja, errado? Então, a partir do momento que eu estou na posição de líder ali naquela minha igreja, eu não posso em nenhum momento me achar superior ou me colocar em uma posição de superioridade em relação aos meus liderados. Então, o verdadeiro líder, e principalmente aqui na nossa temática, o líder eclesiástico, o presbítero, o pastor, ele tem que deixar de forma clara, mostrar para os irmãos que ele não está acima, que ele está junto, todos juntos no mesmo propósito. Continuando, capacidade de ser imitado. Então, enquanto da minha liderança eclesiástica, eu tenho que demonstrar com o meu exemplo a minha liderança. Então, através do meu exemplo e da minha liderança, os meus liderados vão confiar em mim enquanto líder deles e vão me imitar, fazer aquilo que eu faço enquanto líder. Capacidade de ouvir. Então, o líder eclesiástico, ele precisa desenvolver essa capacidade, ouvir o que diz os meus liderados, o que diz os irmãos que servem comigo ali naquela igreja, a opinião deles nos trabalhos da igreja, nos projetos da igreja. Capacidade de dialogar, conversar, expor as ideias, expor os projetos, o que a igreja está pensando em fazer, o que a igreja pode fazer. Então, esse diálogo, ele é fundamental e um dos principais aspectos também do líder eclesiástico. Por fim, capacidade de decidir, tomar as decisões na hora certa, ser capaz de, no momento que for necessário, também tomar as decisões. Voltando, amados, para a nossa página 53, penúltimo parágrafo diz: em terceiro lugar, os líderes precisam ser prudentes como as serpentes. Ele cita aqui uma fala do nosso mestre, Mateus capítulo 10, 16, que disse: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Ou seja, o Senhor Jesus, conhecendo a difícil jornada dos seus discípulos, as adversidades que estes iriam enfrentar ao longo da sua caminhada, como todos nós sabemos, quantos e quantos, como Estevão, foram martirizados enquanto pregavam ou defendiam a mensagem da cruz. Aí ele deixa essas duas recomendações, ou que podemos trazer para a nossa liderança eclesiástica como duas características: prudentes como as serpentes, e aí ele acrescenta, e simples como as pombas. Então, a serpente, ela possui essa característica de prudência,
ela espera o momento certo, ela tem o conhecimento de tudo que a cerca para no momento certo ela dar o seu bote. Então o que o mestre queria nos dizer? Conheça o entorno, olhe, analise muito mais do que fale. Então é pensar, é observar para que as decisões sejam tomadas na hora certa e de que a nossa ação ela seja concluída, ela seja efetivada, assim como a serpente dá aquele seu bote infalível no momento certo. Por fim, nosso último parágrafo da nossa lição de hoje. Em quarto lugar, os líderes precisam ser hábeis. Na palavra do administrador infiel, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 1 ao 9, Jesus retratou um administrador que fez uso inadequado dos bens do seu senhor e depois foi chamado a prestar contas como um prelúdio para ser demitido. Então, é a habilidade de trabalhar com tudo aquilo que o Senhor nos deixou e que Ele nos ordenou para que desenvolvêssemos, para que nos aperfeiçoássemos nesses aspectos da nossa liderança cristã ou liderança eclesiástica. Amados, esse foi o esboço da nossa aula de número 6 e na sequência será postado também um questionário que os irmãos irão me enviar, que somado ao questionário anterior e também aos questionários que ainda teremos com as próximas lições, irão compor a nossa N2. Qualquer dúvida, estamos aqui sempre à disposição dos irmãos. Deus abençoe a cada um e fiquem todos com Deus na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo.